aqui no estúdio, eu estou recebendo o secretário de Planejamento de Teresina, ex-ministro dos Transportes, ex-secretário de Educação do Estado, deputado federal por diversos mandatos, e se eu for continuar o currículo aqui, termina o jornal e a gente não conclui. João Henrique Souza. Secretário, um prazer, uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha. Aliás, eu estava com saudade. Há muito tempo que eu não vim aqui. Você não me convidava? Não, convidava sempre. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade e deixar aqui o convite vitalício, se eu voltar quando quiser. Prazer grande estar aqui no conglomerado de comunicação O Dia. Muito bom. Secretário, vamos começar a conversar sobre essa semana, que foi importante para a Prefeitura, porque nós tivemos a aprovação dos empréstimos, tivemos a aprovação do Refis e tivemos, por exemplo, dos empréstimos da segunda votação da agência francesa, a aprovação do empréstimo da Junta Caixa Econômica Federal, que é importantíssimo para a construção de 441 moradias, né? Refis. Então foi uma semana vitoriosa para a Prefeitura de Teresina. E aí sempre tem a oposição que fala, que questiona, se diz muito em documentos, faltam anexos, faltam isso. Então vamos aproveitar para a gente esclarecer detalhadamente a importância desses empréstimos para o município e, como a gente já tinha inclusive adiantado aqui, a gente cobra a Câmara todos os dias, cobra a Prefeitura de Teresina e até onde a gente levantou, todas as informações foram repassadas, inclusive a reforma administrativa está completamente pronta. Na realidade, esses projetos, eles, pela dimensão deles, naturalmente que eles causam sempre uma conversa, alguma coisa com relação à votação. Os vereadores e as senhoras vereadoras, eles cumprem a situação institucional deles. Eles querem ver um projeto com todos os anexos, com todas essas performances que você falou. Nós tínhamos sempre a sensação, enquanto lá da Prefeitura, até porque o doutor Pessoa determina muito isso, no sentido que a gente envia à Câmara Municipal projetos de lei que sejam embasados na documentação necessária. Então, nós tínhamos, assim, digamos, uma quase certeza de que, em termos de documentação, nós não tínhamos mais o que mandar. Mas isso sempre demanda uma conversa indo, uma conversa voltando, até que você faz o ajuste final. Foi demorado, houve um trabalho muito grande do líder, do nosso Antônio José Lira, na conversa com os seus pares. Eu também tive a oportunidade de conversar, o prefeito conversou, e o resultado disso é o benefício para Teresina, porque, na realidade, quando você cita aí o empréstimo francês e o empréstimo da Caixa Econômica, deixa eu lhe informar sobre essas duas coisas. O que a Câmara estava votando não era o empréstimo francês. Esse empréstimo foi votado há 7 meses atrás, ele já está aprovado. Que, aliás, originalmente é de 2020. Que começou. Mas ele foi votado aqui. Começou o primeiro contato. Em 2020 foi feito o primeiro contato. E esse primeiro contato foi o que eu recebi, foi o que o doutor Pessoa recebeu quando nós chegamos lá. Esse contato, foi feito um contato. Aí nós fomos desenvolvendo as coisas, para você ter uma ideia. 2 anos e nós ainda estamos tratando. Agora que estava já, digamos, perto do finalmente, ocorreu que a legislação, o Banco Francês exigiu que houvesse uma garantia subsidiária, então foi remetido um projeto à Câmara acrescentando uma palavra e uma letra. Esse era o projeto que estava lá. Uma palavra e uma letra só. Não é a aprovação de um empréstimo do Banco Francês, esse já estava aprovado. A bancada de vereadoras e vereadores que lá estão já viu aprovado. Então, nesse instante, era a mudança de uma palavra e uma letra, para poder resolver. Agora, e aí, qualquer mudança tem que passar novamente. Tem que passar na Câmara, porque sem Câmara. essa mudança, não tem mais projeto. Então, na realidade, era algo de muita importância, os objetivos de Teresina. É um recurso do internacional, do Banco Francês, como nós temos outras operações internacionais. O doutor Pessoa esteve em Brasília com toda a equipe do BRICS, que é esse banco agora que a presidenta Dilma assumiu a presidência mundial, né? Que é o BRIC, é o Banco dos Países em Desenvolvimento. Ele teve o doutor Pessoa conversando também com o próprio Banco Francês, nós tivemos lá na representação do Banco Francês em Brasília. Tivemos conversando também com o Banco da América do Sul, né? que também desenvolve projetos junto com a Prefeitura desde algum tempo e que está aumentando o recurso. Então é todo um trabalho que é necessário que a Câmara de Vereadores
que os vereadores entendam de forma pormenorizada para que possam votar. Agora, felizmente, votaram. E está tudo bem. Agora, antes de falar especificamente sobre o empréstimo junto à agência francesa, o senhor falou desse encontro com várias entidades financeiras. No caso dos BRICS, ficou alguma coisa prospectada? Não, acertada? prospectada não. Eu diria para você que nós estamos muito próximos do finalmente. Já estou cobrando o finalmente. E o que seria com os BRICS? É um empréstimo de 50 milhões de dólares também para investimentos na área de infraestrutura. O que deu uma parada lá? Deu uma parada no sentido de que o prefeito, doutor Pessoa, entendeu de que esses recursos também deveriam ir algumas coisas para a área social. E aí o banco foi analisar, foi detalhar esse assunto, atendeu a pretensão do prefeito, né? E aí nós estamos andando com a documentação que sempre é muito complexa. Se a documentação com os bancos nacionais já é complicada e natural, o banco se cerca de todas as garantias possíveis, de todos os documentos possíveis, de todas as certidões possíveis, imagine com o Banco Internacional. Então essa coisa é um negócio de muita conversa, de ida e vinda, de troca de ideias. Esses 50 milhões de dólares com os BRICS, que o senhor falou, uma nova operação. É uma nova operação. É uma operação que nós nunca operamos com os BRICS. Nós deveremos fazer a primeira operação com eles agora. O Banco Francês também não temos operação. É a primeira vez. Nesse caso dos BRICS, o senhor falou em área social. Então, parte dos recursos seria investida em obras sociais e o restante? A maioria, o restante, em obras de natureza física que estão programadas pela Prefeitura, que são várias. Eu diria para você que o portfólio de obras, eu precisaria pegar o telefone, se necessário fosse, para listar, porque nós temos 23 obras prioritárias aqui para Teresina, e é determinação do prefeito de que essas obras, maioria já em fim de licitação, obras de cunho social muito grande, né? No sentido de que nós possamos utilizar recursos. Até porque, Douglas e os que nos estão assistindo, o investimento próprio da prefeitura é quase nenhum. Ela não tem receitas para fazer investimentos de infraestrutura própria. Ela tem. Por que você toma um empréstimo do banco? Porque a prefeitura não tem 500 milhões de reais para investir em obras. Mas ela tem o suficiente para pagar a prestação, porque é em 120 meses, é 10 anos, então ela tem para pagar a prestação, por isso que se pede um empréstimo. Você não tem um montante. Ela não tem um montante ali disponível. Então, esses volumes de recursos, a prefeitura entra, porque tem que pagá-los, mas entra, vamos dizer assim, de forma parcelada. E ele entra de forma mais rápida, aqui do caixa da prefeitura. E esses recursos, então, é que bancarão as obras projetadas pelo prefeito Teresina. E é importante destacar, secretário, também, que quando esses recursos chegam para a prefeitura de Teresina e começam a ser aplicados, se movimentam construção civil, movimento de outros setores, e de uma certa forma, você tem duas vias de retorno. Uma delas é o retorno com as obras específicas e o retorno no que diz respeito à geração de emprego e rede de impostos. Lógico. Assim, não é um pedido de empréstimo para investir no nada. Não, a receita, esse volume de recurso, ele gira, não é? Dinheiro nunca para, ele gira. Então, ele te toma emprestado, mas você vai contratar uma construtora, a construtora vai contratar empregados, a construtora vai pagar impostos à prefeitura e ao Estado, enfim. Então, isso gira a economia local. Agora, nós temos o ano de 2023, que é o ano que não tem eleição, aí nós temos 2024, que é o ano eleitoral, até março, abril ali, ainda se tem uma trégua. Daí em diante, começa a se falar em eleição, ela já está se falando abertamente em eleição. Como é que tem sido feito o planejamento contando com esse calendário? Lógico. Daí porque nós temos uma série de obras, e eu vou citar uma, né, que dizem que é muito própria a mim, que eu gosto muito, que aliás, no primeiro instante o doutor Pessoa ficou preocupado, disse: rapaz, ministro, esse negócio vai dar certo, mas depois resolveu participar, colocamos ele dentro do projeto do empréstimo do Banco do Brasil, que é a obra ali do túnel da Miguel Rosa sob a Avenida Frei Serafim, né? É uma obra lindíssima, é uma obra que vai resolver esse problema de trânsito na Frei Serafim hoje, que você não anda mais, extremamente necessária para essa área aqui, e é uma das tantas quantas obras o prefeito está levando em consideração e investimento. Vou dizer uma na área social, por exemplo, que é a educação. O prefeito está construindo a escola chamada 15 de outubro,
que fica no Parque da Cidade, que é uma escola em tempo integral para 1.000 alunos. 1.000 alunos? 1.000 alunos, né? Municipal. Pontes, que é a Ponte Nova do Rio Puti, que ele vai fazer, né? Obras, por exemplo, que nós concluímos, que foi, por exemplo, o viaduto lá da Tabuleta, que nós encontramos com 1 ano e meio parada, que tinha um imbróglio de que havia substituição da empresa que havia desistido, e que foi concluída, que foi inaugurada, né? A obra, por exemplo, ali na área cultural, na área intelectual, também iniciada e paralisada, com praticamente muito pouco feito, que é a obra que onde era ali a Câmara de Vereadores antigamente, o Banco do Brasil, que é Sim. o nosso Museu de Imagem do Som, que na área cultural isso tem um significado muito grande. E aí, Douglas, é como eu disse, só se eu pegar o telefone, porque são 23 obras estruturantes que a pessoa E aí, baseado nesse calendário, secretário? Nesse calendário. Qual é a ideia? Como está sendo feito o planejamento? Qual é a ideia? É que se programe a conclusão dessas obras dentro do primeiro mandato do doutor Pessoa. Ou seja, que elas estejam concluídas até 31 de dezembro de 2024. Né? Muito bem, dentro dessa estrutura, alguma obra poderá ser feita com mais algum tempo, porque será feita por etapa. Por exemplo, a drenagem das galerias ali do São Pedro, do bairro São Pedro e adjacências, né? Toda ali o derredor. Né? É uma obra grandiosa, essa obra sozinha custa 130 milhões. A drenagem? A drenagem, dos quais 130 milhões, a prefeitura já tem em caixa 80, então nós já temos espaço para começar. E o prefeito determinou que ela fosse dividida em 3 etapas. Então eu não vou dizer que a terceira etapa vai estar pronta, não vai, porque nós temos uma obra aqui de galeria na Zona Leste que tem 30 anos. 30 anos, porque eu participei no governo do Dr. Eumano do lançamento da recomposição dessa obra. E agora foi no governo do Dr. Pessoa que realmente nós tomamos rumo mais forte com relação à obra, que é complicadíssima. Já estamos tendo problema com a empresa que está lá, já vai ter que ter uma substituição. Mas avançou-se nessa obra ao ponto de você cruzar a Homero, o que significa que o volume de água na Homero, que era uma situação intransitável, que houve dificuldade, quando a moça tentou passar e não conseguiu e foi levada pelas águas, isso acabou. Aquela situação ali nós já resolvemos. Agora vamos avançar. Bom, tivemos recentemente essa greve dos garis, enfim, esse problema que se repercutiu muito. E aí eu queria aproveitar, secretário, e dizer o seguinte: eu lembro de uma entrevista do doutor Pessoa, quando começou, dizendo o seguinte: olha, a prefeitura não deve absolutamente nada. A prefeitura, aí eu não lembro exatamente o valor que o doutor Pessoa falou, mas ele falou num valor substancial. Olha, está aqui a documentação, foi repassado isso aqui. Quer dizer, como é que ocorre uma greve como essa, com a prefeitura tendo repassado os recursos? Ele disse mais, isso é um problema que a empresa tem que resolver com os seus funcionários. Como é que, aí, de uma certa forma, secretário, isso cai no colo do prefeito, Sim. sem que o prefeito tenha qualquer responsabilidade sobre o problema? Eu diria, Douglas, primeiro o seguinte: há um frisson natural da empresa, porque o contrato dela termina no dia 30 de maio. Nós estamos aí há 45 dias do contrato que ela tem com a prefeitura terminar, né? Então, dessa consequência, você imagina que há que ter o frisson na medida em que alguém tem um contrato de 18 milhões por mês, né, que é o número que o secretário Admilson indicou, e de repente você sabe que está com prazo aqui para perder e tem uma série de compromissos. Então, isso causa um frisson. Consequência disso, a prefeitura devia? Não devia. Mas a empresa se queixa de que também não tinha caixa. Ou seja, ela queria, e terminaram fazendo um acordo agora, que foi uma parte e outra não, mas uma parte substancial, que o mês de abril, ainda com medições andando, já fosse pago. E a Secretaria de Finanças pagou uma parte, né? Tipo, 18, pago 8. E vamos ver aqui as medições. Isso está falando de dinheiro adiantado. Eu não diria adiantado, porque essas medições de 8 elas já existiam do mês de abril para o mês de maio. Aliás, do mês de março para o mês de abril. Então, o que se fez agora foi atualizar algumas outras medições e se pagou também, o que permitiu a empresa tomar um fôlego. E a prefeitura bancou o pagamento da folha, né, dentro do contrato deles, é evidente. A prefeitura não tirou do seu recurso, não. Repasse junto ao Ministério do Trabalho, mas no consenso com a empresa de que aquele recurso é correspondente ao contrato da empresa. E aí pagou a folha. Com isso houve um alívio
e as coisas foram retomadas e há toda uma equipe já reforçada na cidade, atualizando a situação do lixo. Mas fica bem claro que não teve, quer dizer, não houve atraso nenhum da prefeitura. Eu diria para você o seguinte, não havia motivos para que houvesse isso, tá certo? Agora, essa questão de ter problema com empresa de ônibus, ter problema com empresa de lixo, isso faz parte da administração pública municipal em qualquer lugar. Há pouco dia teve na França greve do pessoal que recolhe o lixo. Então, isso é no mundo, isso existe. Para isso existem os prefeitos, para isso existe a administração, para buscar solucionar a questão. Mas elas são recorrentes. Você não passa uma administração sem ter à sua frente problemas significativos. Então, isso é uma constância, mas a gente vai resolver no dia a dia. E nessa questão, como também na do ônibus, o doutor Pessoa puxou muito para ele, não é? Ele agora disse, olha, vão aqui, faço assim, e isso facilitou as conversas que foram tidas e o problema está resolvido. Falando em ônibus, o repasse, porque o setor te vem aqui e fala em 6 milhões, 7 milhões, então, aí agora foi em 3 milhões e 300 mil reais, se eu não estiver enganado, valor mensal. Aí se a gente considerar esse valor que é repassado mensalmente pela Prefeitura de Teresina, mais o pacote aprovado do governo do Estado, e aí, qual a justificativa para não aumentar a frota, para não melhorar, não regularizar? E o prefeito de Teresina anunciou a compra de 150 ônibus. Não é? Além de tudo, mais 150 ônibus. Essa questão da compra dos ônibus é uma análise que ele está fazendo com a S-Trans. Não é? Eles estão verificando até como é que isso ocorrerá, porque existem várias ideias. A prefeitura disponibiliza como frota própria dela 30 ônibus, 40 ônibus, 50 ônibus. De repente a prefeitura pode negociar, não sei como, de que esses ônibus podem entrar em crédito das contas que são devidas às empresas de ônibus. Por quê? Porque a prefeitura até admite que algo em torno de 30 milhões pode beber água, por favor, possa se constituir esse débito, tá certo? Mas o CETUD e as empresas de ônibus dizem que é 130. Pois é, essa diferença... Mas o que se fez nisso? O que a prefeitura propôs? Qual foi a ideia que o doutor Pessoa deu? Meu amigo, o que está se discutindo na justiça, que a justiça resolva. Isso está na justiça. Agora, o que é reconhecido, vamos discutir em cima dele. Não é? Então, essas conversas, elas são complicadas, elas são diferentes, mas nós já estivemos muito mais longe, já estamos bem mais perto de melhorar cada vez mais a questão do transporte coletivo. Secretário, aí nós estamos falando de repasse, de aumento de frota, e aí tem uma outra questão também importante, que é a estruturação, né? Que, de fato, quando o doutor Pessoa assumiu... Aliás, o doutor Pessoa, recentemente, até respondendo o presidente estadual do PSB, Luciano Nunes, disse o seguinte, disse que até então não tinha falado nesse assunto, mas que recebeu a prefeitura com mais de 250 milhões em... Não. O balanço da prefeitura, o último balanço da prefeitura, sim, quando ele recebeu, eles fecharam o balanço, o último, com 21 milhões negativo. 21 milhões negativo? Se você fecha com R$1 negativo, é negativo. Então, em consequência disso, o que ocorre? Os bancos e o Tesouro Nacional dão uma outra nota, que a nota que é dada pelo Tesouro, A, B, C, D, nós estamos na letra B. E aí, quando o Tesouro, por conta de fecharmos negativo, jogou para C, em 21 nós tivemos muita dificuldade. Não é? Tivemos dificuldade na medida em que você não cooperaria com o banco. O banco não queria conversa com você. Se você estiver na letra C e for do poder público, você está fora. Ou você está na A, que são raríssimos, com tudo ok, ou você está na B, que é a média geral. Então a prefeitura estava na B, mas por ter fechado 20 no negativo, em 21 nós fomos para C. Aí teve que fazer todo um trabalho de recomposição. Todo um trabalho de recomposição para fecharmos o ano de forma positiva. Foi conseguido, foi fechado de forma positiva, e aí a partir de janeiro nós começamos a trabalhar, o doutor Pessoa, eu acompanhando, fomos muito a Brasília e começamos a trabalhar o retorno dessa letra para a letra B e conseguimos. Aí os bancos abriram as portas para conversar com a Prefeitura de Teresina. Aí ele falou, olha, encontramos com esse problema, e ele disse, olha, em relação ao transporte público, tem uma outra questão. Essas estruturas aí, nós não recebemos prontas. Não, eu diria até, Douglas, o que ocorre é o seguinte, na realidade, a questão do transporte público foi feito um projeto muito bom, eu diria até que belíssimo. Ocorre que às vezes as coisas que a gente consegue explicar
no papel, a gente não consegue explicar na prática. Ou seja, a teoria é uma, a prática é outra. O que se verificou é que o modelo, da forma que foi formatado, ele não atende às necessidades da estrutura de Teresina. Então, o que acontece? Nessa circunstância, tem paradas, por exemplo, que não deveriam estar, né? E outras que deveriam estar que não existem. Então, a ideia é do seguinte formato: vamos concluir essa demanda de botar o ônibus na rua, que a pessoa andar, independente de onde é que vai parar, se é numa parada nova, se é numa velha, se é no meio da rua, mas o ônibus andando. Feito isso, o próprio doutor Pessoa, numa conversa que teve comigo, a gente começará a ver o que é de correto, onde é a parada tal e a parada que precisa e começar a recuperar. Não é? Então, isso Então, quer dizer, aquelas paradas necessárias, tirar, sim, remover, e aqueles lugares se onde... tecnicamente o pessoal da engenharia do S-Trans entender que aquela parada não tem sentido, isso é mais ou menos como semáforo. Você vai botar nessa esquina aqui, mas precisa estudar se precisa nessa esquina ou da frente. Não é? Então, a mesma coisa é a questão da parada. Precisa aqui ou precisa lá? A de lá existe? Não. Na minha opinião, tira essa e vamos fazer a de lá que precisa. Então, essa arrumação de natureza técnica, naturalmente, passa lá pelo S-Trans, do doutor Bruno que está lá, no sentido de que haja ali o ajustamento. Eu tive até uma conversa uma vez com um grupo de engenheiros lá e arquitetos, e eles têm uma série de ideias, né? Para resolver. Para resolver. Agora, perdemos praticamente um ano de recurso, que foi o ano de 21, nós perdemos. Então, agora nós estamos começando 22 arrumando, recuperando. Só em dezembro de 22 é que soube-se que a prefeitura fechou positivo. Daí começamos a tratar com bancos. Então, praticamente, agora em 23 é que está conseguindo se deslanchar todos esses assuntos. Por quê? Porque só em 23, só em janeiro de 23, lá em fevereiro, nós conseguimos voltar à letra C e começar a conversar com os Agora, bancos. se a gente considerar 21 milhões negativos, levou-se um tempo, um período para normalizar a relação com o sistema bancário. Tivemos diversos problemas estruturais, transporte público, nós acabamos de falar, problemas de mobilidade urbana de um modo geral, problemas de saúde, quer dizer, a demanda, secretário, pela saúde é muito grande porque você tem hoje o HUT. Douglas, deixa eu te dizer. Falando em HUT, eu queria até perguntar ao senhor, no que resultou aquela conversa com o governador na possibilidade de transferir o HUT para o Estado? Eu diria que não resultou em nada, porque ficou de ser feito um estudo, se estão fazendo, me perdoem, não sei, porque nunca nós fomos contactados, quando eu digo nós, a prefeitura, tá? Mas o certo é que é o seguinte, e na realidade, o que era? Nós somos o único estado, dentro dos 26 do Brasil, a única capital brasileira, dentre as 26, que só existe pronto-socorro municipal. Toda a capital do Brasil tem um pronto-socorro estadual, que atende, inclusive, toda a demanda de interior, como é o caso daqui, e existe o municipal para atender a sua cidade, para atender Teresina, digamos. Hoje o HUT, só existe ele. O HUT, que é um hospital muito bom, de referência, realmente, atende todo o Piauí, atende Maranhão no interior. Rapaz, quando tem aqui em derredor do nosso estado, Maranhão, Tocantins, Pará, todo mundo corre para o HUT. Quando você tem algum problema aqui, Douglas, o cara tem um acidente na rua, para onde é que o cara vai? Nós só temos uma opção, é HUT. Agora, só o HUT, ele custa a Prefeitura de Teresina R$500 mil por dia. Por dia? Sábado, domingo e feriado. 500 mil todo dia a despesa do HUT. 15 milhões de reais por mês. Então não é uma coisa... Há alguma contrapartida do Estado? Existe, né? Eu acho que talvez, me parece, eu não tenho certeza, mas me parece que o Estado entra com 4 desses 15, me parece. Mas o Estado tinha outros compromissos com o HUT que não estão sendo honrados, como pessoal. Quando foi transferido, o governo, eu acho que era ministro Hélito e doutor Silvio Mendes, foi estabelecido no contrato que teria, digamos assim, 500 funcionários que estavam lá do HGV, que iriam para lá. Hoje, pela informação que eu tenho, esse número está reduzido à metade. Então, na medida em que o Estado tirou a metade, né, a Prefeitura teve que arcar, porque não pode ficar sem gente. Teve que substituir a mão de obra. Teve que substituir. Aí eu só falo agora sobre repasse financeiro. Então, 500 mil dia, independentemente de dia de semana, feriado, sábado. A média, 15 milhões ao mês. 15 milhões ao mês. O Estado repassa 4? 4, acho que 4. 4 ou 5? Não é mais do que 4. Não é mais do que 4. Há alguma compensação do sistema de saúde, secretário,
Por exemplo, aquele paciente que vem do Maranhão, que vem para Teresina, passa aqui, digamos, 10 dias internado, numa situação mais complexa. Aí, se você for analisar o gasto daquele paciente, é um valor razoável. Algum repasse? Que eu saiba, não. Compensação? Que eu saiba, não. Não tem nenhum. Agora, o que ocorre é que a saúde de Teresina, ela foi crescendo numa situação tal que eu diria para você hoje que a prefeitura tem muita dificuldade em manter. Muita dificuldade em manter. Isso você está falando do HUT Eu fora... estou falando de todos. A estrutura toda da prefeitura de Teresina hoje, com as unidades de UPAs, de hospital, de HUT, essa coisa toda, elas causam uma estrutura de despesa que você se assusta. Eu vou lhe dar um número aqui que pouca gente sabe, não é? Você sabe, eu acabei de vir agora da Câmara Municipal, onde entreguei a lei a LDO, né? O doutor Pessoa assinou, falar, inclusive, da LDO. Ele assinou agora de manhã e nós fomos lá, né, entregar. Por bem, você sabe qual é a previsão que o HUT pediu só para de salários para 2024? Só salário? Só salário. 900 milhões. 900 milhões? Entendeu? Então você imagina qual é o custo da saúde hoje em Teresina. Praticamente. Mas, secretário, me perdoe a interrupção, mas o HUT enviou... HUT não. A saúde. Toda a estrutura da saúde. A Fundação Municipal de Saúde. A FMS. A FMS. Só com salário. Só com salário. 900 milhões de reais. 900 milhões. Para 2024. Isso é um valor considerável. Isso em relação ao orçamento geral da prefeitura, o impacto, quantos por cento? 25%. Porque é 4 bilhões e meio, 25%, 27%. No total do sistema... Do sistema todo, com pagamento de pessoal, com tudo. É uma estrutura, viu, Douglas, que ela cresceu de forma tal que a Prefeitura de Teresina, para manter isso, é um milagre. O prefeito pediu uma audiência com a ministra da Saúde, né? Dízia Trindade. Da doutora Dízia, e nós estivemos lá com ela, e ela tem uma simpatia muito grande por Teresina. Em novembro ela recebeu uma homenagem aqui da Universidade Federal, foi presenteada com a obra completa do nosso grande poeta Torquato Neto, né? Então ela tem uma simpatia por Teresina, e o prefeito foi com a doutora Clara, que é a presidente da fundação, e mostrou para a ministra: nossa situação é essa aqui. Arranja um jeito aí de nos dar alguma coisa. E o que é que foi dito? Eu diria para você o seguinte: pelo menos eu diria que ela foi extremamente receptiva. A audiência prevista para 15 minutos foi 40 minutos que ela concedeu. Nós conversamos o que tínhamos que conversar. O doutor Pessoa explicou o que tinha que explicar. E nós saímos de lá otimistas. Estamos mantendo contato com o Ministério para ver o que a gente pode estruturalmente conseguir. Precisamos, por exemplo, de recursos, outros, porque os que tem aí não pagam a conta. Secretário, a expectativa para a votação da reforma administrativa, você acha que é outro problema, ou acha que está tudo... Porque eu conversei com algumas fontes da prefeitura, e eles me disseram que o projeto está bem formatado, está bem explicado, e não deve ter nenhum tipo de empecilho por conta de documentação, como foi alegado nos empréstimos. Você acha que passa... Não, eu acredito que aquilo que as pessoas entendem, e os vereadores entendem, que beneficia a cidade de Teresina, não acredito que ninguém seja contra, né? Tanto é que nesse projeto que foi aprovado agora, na terça-feira, que foi aprovado vários projetos, eu vou dizer outra coisa para você. Houve aquela, vamos dizer assim, a tropa de choque, a turma que estava na frente, aquela coisa toda, que garantiu o número de votos, no nosso entendimento, suficientes para aprovação. Mas dentro da estrutura do debate, conduzido pelo presidente Enzo, chegou-se à conclusão nas votações de que estava tudo ok, era para o bem da cidade, devia votar. Todos votaram. Foi unanimidade. Unanimidade, todos votaram, ninguém votou contra. Por que não votou contra? Porque os próprios colegas fizeram o convencimento de que aquilo era necessário e que aquilo era útil. Da mesma coisa eu acho com relação à reforma. Que a gente chama de reforma, mas na realidade... Adequações, né? Adequações, isso é um ato. Né? Quando o doutor Pessoa disse, olha, vamos dividir a SAAD X em duas. As pessoas, mas por quê? Pelo mesmo motivo que eu lhe falei aqui das paradas. Será que essa SAAD aqui sozinha está abrangendo o universo que ela deveria de forma boa, concreta? Se não está, se a equipe técnica da prefeitura, se o prefeito vê que não está, por que não dividir? Deixar que está aqui cuidando dessa parte e aqui está lá cuidando daquela parte.
haverá um atendimento melhor ao público. Aliás, essa fonte me informou, inclusive, que no projeto tem até especificação de atuação geográfica. Está tudo detalhado. Ó, isso aqui vai até aqui, essa aqui vai... Tem que ter a linha divisória da A e B, entendeu? Secretário, para a gente encerrar, porque nosso tempo já estourou, e eu queria perguntar sobre a LDO. Como é que foi essa entrega, como é que foi lá com os vereadores, a conversa, e o que é que o senhor pode resumir dessa LDO, quando a gente tem, inclusive tem imagem aí, vamos colocar na tela a imagem aí do secretário João Henrique, lá na Câmara Municipal, entregando a lei de diretrizes orçamentárias. Olha aí. Foi há pouco. Isso aí é a minha equipe lá da Secretaria de Planejamento, responsáveis pela aí todo mundo tem cara de inteligente, viu, secretário? E com certeza, pois eu assino embaixo, né? Cara. Esse da esquerda, ou à minha direita, é o Givago, que é o secretário executivo, e todos os outros aí compõem, Eliseu e o pessoal aí compõem realmente uma equipe altamente competente. Então, nós entregamos há pouco, né, no protocolo, como manda a lei. Hoje é o último dia para fazer essa entrega, e normalmente é feito no último dia, né? Aliás, o último dia é amanhã, mas como amanhã é sábado, nós entregamos hoje, não deixamos para segunda. Então, até adiantamos um pouco. E aí, eu diria para você, Douglas, que a lei de diretriz orçamentária, ela diz como é que a gente pretende ver a estrutura de receita e despesa do próximo ano. E o que, foi projetado lá? O que foi projetado? Agora, nós temos daqui para frente, o mês de maio, junho, julho, agosto e até 30 de setembro, para entregarmos o orçamento, o que efetivamente vai ser feito. Aqui é uma projeção. E o que foi? Os números são mais ou menos esses. Assim, rapidamente, em linhas gerais, quais foram os números apresentados? Os números, eles são muito compatíveis com os números anteriores, o seu número desse ano. Não é? Agora, aqui há uma reclamação de todo mundo lá, porque todo secretário quer puxar. Mais para a secretaria. E o dinheiro é curto, então é muito curto. E a história, secretário, do cobertor. E a grande dificuldade nossa, que houve uma conversa muito comprida sim, mas proveitosa com o prefeito, é a questão da saúde. Não é? Porque para atender a estrutura da saúde, você vai ter que diminuir outras coisas aqui. Então, mesmo diminuindo, como eu lhe disse, praticamente não haverá investimento próprio da prefeitura, serão feitas todas as obras previstas com recursos externos, nacionais ou internacionais. Mesmo assim, ainda falta recurso, porque a estrutura da saúde em Teresina, ela continua crescendo de forma incompatível com as receitas que a prefeitura tem. Mas muita coisa. O secretário, eu sei que o tempo está estourado, mas assim, é uma questão que me perturba e não é de hoje. Eu lembro que eu tratei desse assunto, uma época, quando eu fiz uma reportagem com o então presidente da Fundação Municipal de Saúde, Silvio Mendes. Sim. Ele já falava disso. Quer dizer, lá, até com a doutora Anísia, não há uma forma de estabelecer uma compensação, já que o nome é Sistema Único de Saúde. Quer dizer, não há como cruzar e chegar à conclusão, esse paciente aqui veio, por exemplo, de Bacabal, no Maranhão, foi para HUT, passou tantos dias, procedimentos, não tem como. Eu acho justíssimo isso. Agora, como isso é parecido com a reforma tributária no Brasil, verdade. Não consegue fazer, porque o Maranhão disse, não, eu não sei nem que é esse moço que estava lá não, bababá, e aqui de quando em vez... Você mora lá em Teresina. Mora lá, isso é lá de Teresina, então é muito difícil. É a mesma coisa da reforma tributária. O que é bom para São Paulo não convém para o Piauí, então isso não fecha nunca, não é? É uma coisa muito difícil, como era o ensino médio, que sempre teve essa dificuldade que no governo do presidente Michel foi colocado em funcionamento. Agora o governo do presidente Lula está propondo alterações, o que eu acho também natural. Não na substância, mas você fazer adequações, natural. O senhor está na parte de planejamento, uma parte que o senhor entende muito bem, o senhor tem experiência de sobra nessa área, e a produção está me apertando aqui por causa do tempo, mas é porque vamos lá. A presença do secretário não posso pensar. Não há como negar, secretário, e é de direito, o prefeito está sentado na cadeira, ele foi eleito democraticamente prefeito de Teresina. Então, é natural que ele pleiteie a reeleição. Ele decide, olha, se eu não quero, pronto, acabou, o direito dele. Se ele disser que eu quero, Aí ele disse, se eu tiver saúde, se estiver tudo bem, eu pretendo me reeleger. O senhor é secretário de Planejamento, o senhor é um político muito experiente, é uma pessoa que contribuiu decisivamente, eu disse isso aqui várias vezes na Dia TV, na FM o Dia, mas aqui na Dia TV eu disse várias vezes na Política do Dia, eu digo, olha,
o MDB foi muito importante, mas o ministro Henrique foi fundamental na logística, na conversação, na criação da estrutura. O senhor acredita que tudo está sendo feito até agora, o que virá, o que está sendo planejado, vai garantir ao doutor Pessoa uma estrutura de campanha no que diz respeito a partidos, aliados, capilaridade, para fazer um trabalho para concorrer realmente com condições de vencer o pleito? Douglas, por hora, a previsão de candidatura para o próximo pleito, que eu saiba, não sei se você sabe de outra, só tem o doutor Pessoa. Por quê? Porque os outros nomes a ser discutidos, você discute, olha, o PT vai ser o Fábio Novo, vai ser o Franzé, vai ser o Pedro, o doutor Vinícius, bababá. Então estão discutindo quem é que eles vão colocar na rua como candidato a prefeito da capital. E outros partidos também a mesma coisa, pode ser, mas candidato é o doutor Pessoa. Por quê? Porque é o caminho natural de quem está na prefeitura, é buscar a sua reeleição, absolutamente natural. Segundo, todos sabem que isso não é infalível, até porque o Firmino estava no comando e perdeu a eleição, tá certo? Só que isso é raro. Na realidade, quem está no comando do Executivo Municipal conhece a estrutura da cidade para discutir a cidade de forma mais facilitada, porque ele está lá, sentado 4 anos vendo isso. Então eu acho que ele, com o que tem feito, e poderá fazer, e vai fazer, e especialmente com relação a essa questão de obras, ele se tornará um candidato competitivo, sem a menor dúvida, no próximo pleito. Secretário, muito obrigado pela participação, foi um bate-papo muito interessante, muita informação para você que está em casa. Ontem, não, hoje é sexta, na quarta-feira, eu entrevistei o jornalista, advogado e secretário Fernando Said, né? E ele dando parabéns ao Sistema de Comunicação, porque nessa quantidade de fake news e quantidade de notícias tendenciosas e notícias que são manipuladas, um sistema de comunicação como o Sistema do Dia, você lê, ouve ou assiste, você está tendo a certeza que aquela notícia que está sendo falada ali pode ser acreditado. Então, foi importante isso ouvir, porque muitos dos assuntos que o senhor tratou aqui, a gente vê aí, por outros meios, sendo tratados de forma completamente diferente. Então, são informações oficiais, vindas da Prefeitura, que podem ser atestadas. Então, eu queria lhe agradecer pelo fato de ter colocado aqui, em muitos assuntos, os pingos nos is. E o senhor está sempre convidado para retornar. O Douglas, eu é que agradeço. Eu acho que nós tivemos aqui uma oportunidade de conversarmos todos os aspectos de Teresina, as dificuldades evidentes que existem, mas eu diria para você que nós temos um prefeito que tem uma empatia popular muito boa, muito grande, e que está voltado para fazer aquilo que ele se propõe, uma Teresina cada vez melhor. Obrigado e volte sempre. Tá bom, obrigado. Não pode mais dizer que a falta de convite já está feito no ar, que o convite. Tá feito, não pode mais falar, já está feito. Bom.